Do blues ao jazz, até o rap e o Met Gala de 2025. A cultura afro sempre foi explorada e quase nunca acreditada. Em 1936, chegaram ao ponto de acusarem músicos como Robert Johnson de terem feito pacto com o diabo para justificar tamanho talento. Agora, em 2025, redescobrimos essa história em Pecadores, onde somos convidados a revisitar antigas histórias sobre a perspectiva dos verdadeiros protagonistas, com um toque do seu próprio tempero. Começa agora. Meia-noite, eu te conto. Olá, fã do terror, eu sou o Felipe Santos. E eu sou a Nath. Aqui é o Nogan. E acorda, os vampiros estão assustadores de novo. Hoje a gente tá aqui pra falar de Pecadores e Robert Johnson. Robert Johnson foi um músico famosíssimo nos Estados Unidos, tocador de blues, que foi considerado ter feito um pacto com o diabo. E agora, 90 anos depois, a gente tá aqui falando sobre Pecadores, o filme de Ryan Coogler. E o que essas duas coisas têm a ver? O que tem a ver, amigo? Eu já vou explicar pra quem tá ouvindo que eu fiz uma trapaça nesse episódio. A gente tinha colocado aqui na nossa pauta que a gente ia falar de Pecadores. E aí, 20 minutos antes da gente começar a gravar esse episódio, eu falei assim, não, vamos falar sobre Robert Johnson. Vamos misturar as coisas. Porque a gente percebeu, eu percebi na verdade, não sei o que meus amigos pensam ainda, que Pecadores é um filme que conta essa história de um outro ponto de vista. Mas enfim, eu quero começar esse episódio falando sobre... Eu queria perguntar pra vocês, na verdade, meus amigos, assim, o que vocês já ouviram falar de Robert Johnson, a não ser essa breve descrição que eu dei aqui, e o que vocês acharam também, assim, de uma forma bem breve, bem resumida, de Pecadores. Vocês gostaram, não gostaram? Primeiro, nunca ouvi falar desse cara. Tanto é que, vamos falar sobre Robert Johnson, não vamos falar sobre o filme. Eu fiquei assim, quê? Não estou nem um pouco preparada pra essa conversa, mas tudo bem, a gente vai levando do jeito que dá. E eu não sei se eu gostei do filme. Ah, mentira. Eu juro. Eu não achei um filme ruim, mas eu também não gostei, sabe? Eu achei ok. Eu achei muito mais interessante todos os fatos envolvidos no filme do que o filme completo só. Vocês mencionaram ali que os vampiros estão ficando assustadores de novo e a única coisa que passava pela minha cabeça foi não estão, sabe? Não estão. Mas isso é uma questão pessoal. Eu nunca fui fã de vampiro. Não gosto. Cara, pra mim não me dá medo, não me convence, sabe? Então, o meu corpo já tá fechado pra isso, gente. Desculpa. É só vocês ouvirem Nosferatu, meu corpo tá todo fechado pra vampiro. Não gosto. Eu tô percebendo uma coisa aqui, Noga, não sei se você pegou, que a Natália, ela não gosta de nada desses monstros clássicos do cinema. Já viu? Eu acho que é a coisa do tema, né? É o tema que não Vampiro, pega. ai, não gosto. Lobisomem, ai, que preguiça. Múmia, nossa, nunca vi um filme de múmia. Pelo vampiro. Não, eu gosto do filme da Múmia, inclusive, tá? É um dos meus favoritos. Mas não é de terror. É porque, sei lá, pra mim não é terror. Pra mim é muito mais ação. Eu acho que é muito mais em fantasia, né? Mas tem um elemento de terror porque são, né? Geralmente eles matam alguém, assim, aí não passa na sessão da tarde. Mas, de novo, isso é uma coisa minha, gente. Eu não gosto e tá tudo bem. Não tá tudo bem, então foda-se também, tô brincando. Tô brincando, amigo. Então, acho que o que eu conhecia sobre o Robert Johnson é basicamente essa descrição que você deu, assim, e a influência dele na música, assim, né? No blues, no jazz, essa galera, assim. E eu gostei muito do filme, assim. O filme me pegou bastante. Porque, assim, achei o filme ligeiramente longo, mas longo de cansativo. Eu, assim, me senti vendo uma série, assim, vários episódios de uma série, assim, em sequência, assim, até porque vai sendo introduzido aos poucos, né? Cara, tema. tá aí. Eu acho que se esse filme fosse dividido numa minissérie, ia ficar bem legal. É incrível, porque eu tava, muito imerso na narrativa, assim, eu queria conhecer os personagens, essas coisas assim, sabe? E aí depois eu lembrei assim, gente, o filme é de terror, cadê o terror? E aí veio o terror. Sim, eu fiquei muito nessa, até agora. O que eu achei legal desse filme é que, assim, pelo menos, eu não assisti o trailer. É verdade, esse filme eu não assisti o trailer, mas eu fui assistir esse filme sem saber absolutamente nada sobre ele. Tipo assim, nada. Eu só sabia que o ator lá, que fez os Gêmeos, ele é mais conhecido por fazer filmes de ação e ele interpretar Gêmeos. Ponto. Era a única coisa que eu sabia sobre esse filme, a única. Eu não sabia nem que era de vampiro. Eu recebi spoiler, aí não gostei de receber, mas aí eu falei, tudo bem, vamos lá. Eu recebi esse spoiler, eu assisti os primeiros, 5 segundos do vídeo que o meu queridíssimo Felipe Santos fez pro YouTube, que entrou na playlist. Aí, quando ele começou a falar, não sei o que, aí os vampiros voltaram com tudo. Eu falei, mano, puta que pariu, é sobre vampiro. Aí eu acho que aí eu já fechei um pouquinho meu corpo. Porque assim, não
vampiro de novo, não. Mas pelo menos ele não brilha nessas coisas assim, né? Tipo, pelo menos se manteve ali um pouco mais fiel ao que realmente é, sabe? Voltou muito a história dos vampiros mais clássicos, assim, né? As lendas antigas. Aí isso eu achei legal. Isso eu achei ótimo. Só que assim, eu acho que faltou terror. Faltou alguma coisa pra, tipo, te pegar desprevenido, sabe? Um negócio assim, um elemento surpresa, um negócio, não sei, incubado. Scare? Não digo nem jumpscare, mas é que, sei lá. Eu não sei. Tensão, né? Tensão de coisa. Acho que ele foi um pouco pra ação mesmo. Mas tudo bem. Eu achei assim, como ótimo filme de ação. Perfeito. Agora, como filme de terror, eu fiquei assim, tá bom, então. Mas eu achei legal que fizeram essa correlação aí com o Robert Johnson e tudo mais. Eu achei muito bacana, vários elementos, assim, porra, foi mencionado lá bagulho da tipo, achei bem legal. Esse filme, ele me pegou muito. Eu também tinha tomado o spoiler de que era um filme sobre vampiros. Foi na Páscoa. Eu lembro de ter visto um pôster da Warner que era um coelhinho de chocolate com 2 buraquinhos no pescoço e vazando chocolate. Aí, droga, é um filme de vampiro. Cara, eu não queria ver um filme de vampiro. Foi muito fofo, assim, mas me deu spoiler, porque eu queria chegar cego pra ver o filme. Eu concordo quando vocês falam que esse filme, ele podia ter sido uma minissérie, porque tinha muita coisa que eu queria ter visto mais bem explorada ali. Inclusive mesmo o lance dos vampiros, a ação dos vampiros, assim. Mas eu acho que, assim, esse filme, ele passa muito perto de se tornar uma galhofa, em alguns momentos. De se tornar, nossa, cara, caiu na breguice. Mas eu acho que ele consegue desviar bem e ir por uns caminhos mais interessantes. Isso é verdade. Tem elementos de comédia também, porque quando eu vi no cinema, teve a galera rindo em alguns momentos. Amigo, você foi ver no cinema? Eu vi no cinema também. Eu vi no cinema. Gente, assim, uma curiosidade sobre esse filme, que eu não sei se é tão curiosidade assim, tá? Que não é exatamente... Assim, esse filme, ele foi proibido em um monte de lugar. Ué, um monte de lugar. Por quê? Não sei, não tenho ideia. É cultura woke. Porque fala sobre pretos e tudo mais, e cucus e gente branca não quer ver isso, né? Não quer ver falando mal deles. Não, mas você sabe dos países que foi proibido? Cara, quem me falou isso foi o Acamius, porque a gente tava procurando pra ver e foi um parto pra gente conseguir assistir esse filme. Assim, eu assisti com a legenda em inglês e ainda assim a legenda em inglês tava uma merda. Cara, foi tão difícil da gente assistir esse filme que aí o Acamius foi procurar ele. Porra, o filme já saiu no cinema há um tempão. E é por isso porque ele foi proibido em uma porrada de lugar. Ele que falou, porque até mesmo onde ele tá saindo, as pessoas estão tirando ele. E eu fiquei assim, cara, por que ele? Não sei, porque tá falando mal de gente branca? E assim, realmente sentido, né? Mas, enfim, fica aí a crítica social. Não sei, cara, mas tá saindo em um monte de lugar. E tipo assim, cara, sem sacanagem, o filme não tem nada demais. Desculpa, não tem nada assim, gore. Porque geralmente quando o filme é proibido é porque tem muito gore, tem muita coisa pesada pra ver. Cara, não tem. É porque realmente eu acho que tô falando mal de gente branca mesmo. Pai, você trouxe o meu ponto. Mas ele tá sendo um filme pesado pra quem? Porque a gente vê vários filmes políticos que são totalmente cancelados por uma galera específica porque tá falando coisa que as pessoas não querem ouvir. Vocês sabem por que a gente não vai ter um Tropa de Elite 3? Ai, por favor, não. Não, mas sabe por quê? Porque o Padilha, ele teve que, entre aspas, né, fugir do país. Ele lançou o Tropa de Elite 1. Daí todo mundo enalteceu o filme, falou, é isso mesmo, a polícia tem que entrar e tem que matar bandido. E aí ele falou, cara... Acharam que o Capitão era herói, né? Não. Falaram, não é isso o filme. Não é isso o filme. Então eu vou fazer o 2 e aí sim eu vou mostrar, vou tocar na ferida. E assim ele fez. O inimigo agora é outro. E ele colocou, o inimigo é Estado, o inimigo é quem lucra com isso. Cara, ele disse em entrevista que ele tava lá no escritório dele e chegou uma galera de carro preto, fumê, tá na porta do estúdio dele, bateu lá, cadê o Padilha, tá aí? A gente queria trocar uma ideia com o Padilha. Não, o Padilha não tá aqui não. E ele tava lá, eles estavam vendo tudo pela câmera de segurança. E ele, não, a gente queria trocar uma ideia com ele e tal. Não, mas ele não tá aqui, ele saiu e tudo mais. Não, entendi. E a galera foi embora. Ele pegou a família, passagem pros Estados Unidos e tá lá até hoje, não voltou mais. Por quê? Porque quando você fala coisas, uma certa galera não gosta que você comente disso, eles vetam, eles proíbem, eles descredenciam. Como aconteceu com Ainda Estou Aqui, por exemplo. O pessoal criticando o filme porque não. Estão falando que a ditadura foi ruim? A ditadura não foi ruim. Meu pai ficava super de boa na ditadura. Mas quem que é seu pai? Não, era o dono da grande empresa. É quando eu falo pesado, eu quis dizer muito mais em questões, tipo assim, sanguinolência, essas coisas assim, do que tocar realmente na ferida ao ponto
ponto que importa, né? Porque realmente, se for nessa questão, perfeito, faz muito sentido ele ter sido proibido. Mas tipo assim, caraca, eu fiquei... Porra, pra ser proibido em tanto lugar assim, pra ter essa dificuldade absurda em sair. Tanto é que se você procura, inclusive, na internet alguma coisa a mais sobre esse filme, cara, é difícil, você acha muito do mesmo. Você não acha muita coisa diferente sobre ele. Eu também acho que tem um lance de direitos autorais. E a gente vai entrar um pouquinho nisso aqui, sobre os direitos autorais desse filme. Mas já vamos caindo dentro das nossas pautas aqui. Vou comentando aqui. Sim, vamos Primeiro, vou falar dessa curiosidade cinematográfica. A gente teve uma inovação, que ele foi gravado em 70mm. O que isso quer dizer? Quando a gente vê cinegrafistas filmando o filme, a gente vê, tipo, geralmente aqueles rolinhos, né, de fita e tudo mais. A gente tinha um IMAX, você tem uma fita grande, mas você conseguia captar uma imagem muito ampla do cenário, com muita luz e tudo mais, e aí faz aquelas imagens que a gente vê no IMAX, que a gente fala, uau, olha que gigantesco, que bonito e tudo mais. Os filmes não são gravados 100% em IMAX, porque é muito caro, é muito trabalhoso. O IMAX, ele faz muito barulho quando você tá gravando, né, esse tipo de fita. Quem tinha feito muito filme em IMAX foi o Nolan. Então a gente tem A Origem, o Batman, mas ele é digitalmente transportado pro IMAX. Esse filme, Pecadores, ele foi gravado, de fato, com essas fitas de 70mm em IMAX. Então, ela é muito grande, você consegue ter uma resolução absurda, e ela já vem na fita impressa a imagem final, né? Porque antes você registrava o negativo, aí tu tinha que levar pro estúdio, fazer todo aquele processo de transformar isso numa imagem pra que a gente pudesse assistir. Esse ele é direto em 70mm. Por isso que são poucas salas de cinema que elas conseguem exibir, porque é analógico ainda. Então o cara precisa ter um puta espaço, uma equipe, gente preparada. Não é só, tipo, colocar um MP4 lá, ó, dá play aí, saca? Ó, dá play na sessão das 3h15. Não, é tipo, é uma puta estrutura pra você conseguir. Os rolos, eu acho que eles têm 1,5 m, 2, assim, de cara, toda tamanho. uma experiência, né? Uma infraestrutura pra você conseguir apresentar esse filme. Então, a diretora de fotografia desse filme, eu não lembro o nome dela agora, mas ela entrou pra história por ter conseguido fazer esse filme. Mas vamos falar sobre Robert Johnson agora. Por que Robert Johnson foi o primeiro pecador? A gente volta no tempo, 1930 e tudo mais. A gente tinha, no Mississippi, um movimento que estava começando pós-libertação dos escravos, que foi começarem a conseguir a sua liberdade, entre aspas. Se a gente olha um pouco pela história, a gente sabe que esse movimento de libertação dos escravos não foi porque os brancos eram legais, tá? A gente sabe disso hoje. Na verdade, foi muito mais porque eles viram que era mais barato você contratar esse cara e dar uma condição péssima pra ele de trabalho, mas ele ter que trabalhar e comprar tudo de você, do que o oposto, mas enfim. A gente vem desse povo preto começando a ser livre, então a gente vê os filhos, os netos das pessoas pretas ainda tendo que colher algodão, ainda tendo cotas de colheita de algodão por dia, e recebendo ali moedas de madeira, que a gente vai falar mais pra frente disso, e o movimento musical começando a crescer. Então quando a gente vê ali no filme dos Pecadores, aquele espaço que os irmãos Fumaça e o Fuligem compraram, não lembro o nome deles em inglês, ali, cara, era assim, muito errado. Era muito errado. Era muito tipo assim, você comprou um lugar pra você abrir uma boate de blues e tocar músicas pra preto, isso é condenável. Não, isso é fora da realidade. O que você tá cometendo é crime, tá? Não pode fazer isso. E a gente começa a ver esse movimento do blues crescer, esse movimento da música negra nos Estados Unidos começar a ser escrita e de uma forma muito diferente como era no resto do país, como era no resto do mundo. E aí a gente conhece a lenda do Robert Johnson. E do porquê que ele tá aqui? As lendas, elas dizem que Robert Johnson era um músico do blues péssimo. Tocava porra nenhuma. Ele era horrível. Mas ele queria ser músico, era o sonho da vida dele ser músico. E um dia esse cara sumiu e ele volta 6 meses depois, tocando como ninguém, cantando como ninguém. Absurdamente, um exemplo demais. Todo mundo parava pra ouvir esse cara tocando, parava pra ouvir esse cara cantando. O estilo de música que ele tocava é até hoje tocado e pessoas ainda gostam, curtem bastante. Inclusive, ali a gente tem uns momentos dentro do Pecadores, o Sammy, ele tá tocando a música, né, dessa forma. Tipo, bem Robert Johnson. O que a lenda diz? A lenda diz que esse cara fez um pacto com o diabo. Que ele fez um pacto pra conseguir tocar desse jeito, porque era impossível uma pessoa preta conseguir tocar. O Robert Johnson, ele tinha várias músicas sobre o diabo, sobre o demônio. Inclusive, a versão original daquela Me and the Devil, que a gente tem a releitura hoje, é dele. Me and the Devil Blues.
então que legal. Me and the Devil, Walking Side by Side. Então essa música é dele, originalmente, né? E a gente vê muita referência dele na música até hoje, mesmo que a gente não saiba. E outra coisa muito importante, vocês conhecem A Maldição dos 27 anos? Sim, conheço. Clube dos 27. Pra quem tá ouvindo que não conhece, existe uma lenda de que um músico, quando ele tiver 27 anos, ele vai, de arrasta, né? Tem um negócio de pacto também, né? Tipo, tem negócio de pacto, pra ser isso. talentoso, mas o preço é você ir embora. O preço é morrer aos 27 anos, Exato. Existe uma outra lenda ainda que falam que são músicos canhotos, mas eu acho que o Robert Johnson não era canhoto. Então, se você é um músico com 26 anos, tá fazendo muito sucesso, atenção, pode ser seu último álbum, tá? Eu também era visto como do diabo, então era mais fácil de linkar. Inclusive, uma galera era morta por ser canhota, né? Tipo, tinha que cortar a mão. Não precisava de muito, né? Você já passou dos 27, né? Eu já passei. Mas 27 acho eu tava que com todo o cu mundo na aqui mão. já passou. Não, porque ele é canhoto. É que eu não fui músico, né? Você não quis fazer o pago. Você falou, hoje não. Hoje não. Mas aí, se você quiser ser músico agora, tá permitido, porque você já passou dos 27, então qual que é a verdade. próxima idade depois dos 27? Tem. Temos aí vários cantores famosos que morreram aos 27 anos. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Kurt sim. Cobain, exato. Tem O Elvis muitos. Presley morreu aos 27 também, não me lembro. Acho que não, acho que ele morreu mais velho. Mas tem mais aí. Se você procurar, você vai ver o Clube dos 27. Digita aí no Google. Clube dos 27. Um monte Muito de... famoso. Mas aí a gente tá falando aqui sobre o Robert Johnson, sobre esse pacto que ele fez com o diabo. A gente vai acabar voltando nele nesse episódio várias outras vezes. Mas eu queria... Vocês estavam contando mais cedo de que vocês tiveram essa experiência, queria que fosse um filme, fosse uma minissérie e tudo mais, e que, o terror não pegou muito, não entendeu por que foi proibido esse filme, e é totalmente justo. Eu lembro da minha sensação no cinema de desespero com esse filme, na primeira parte dele. Porque assim, você começa a ver os personagens ali, você vê os irmãos comprando o clube, eles vão fazer um clube, aí eles começam a ir andar pela cidade pra convidar pessoas pra ir pro clube, e aí você percebe o Michael B. Jordan, ele tá muito bem nesse filme. Eu lembro que na primeira cena, quando tá os dois juntos lado a lado, tava muito convencente, porque um pegava o cigarro, dava pro outro, o outro pegava o cigarro e continuava fumando. Que porra é essa? Cara, ficou muito bom. No começo do filme a gente vê os dois, né? Um todo de vermelho, outro todo de azul. Você fala, é pra gente saber quem é quem. Mas chega uma hora do filme que tu não precisa mais. Que tu olha pra cara do Michael B. Jordan e tu fala, eu sei quem que é. Esse aqui é o Smoke, esse aqui é o Stack agora. Tem esses elementos visuais pra gente perceber, mas a personalidade deles é diferente. Você consegue saber, pode até não gravar o nome, né? Mas você sabe qual é qual, sabe? Eles são realmente diferentes. Eles agem como irmãos, você percebe que tem uma ligação forte dos dois, mas eles são diferentes. É bom, personalidade. A gente vê naquela cena que o Smoke tá indo lá comprar a placa e aí começam a roubar o carro dele. E ele chega e atira na galera sem dó. Eu achei muito bom. Muito direto e objetivo. Porque ele tem que impor ali, né? Por mais que ele gostasse daquelas pessoas, porque ele tinha um certo vínculo ali de amizade com o cara, mas ele tinha que, tipo assim, mano, que começa assim, né? O cara tem que botar a banca dele. Então, se ele deixa passar, todo mundo vai começar a pisar em cima deles. Eles têm que botar essa banca. Tanto é que depois ele vira pro garotinho que tava junto com o cara, né? E dá um tiro no joelho dele também. Ele, então, toma aí também, ó. Pronto, acabou. Achei isso tão engraçado. Porque eles já são temidos, assim, porque ela fala até com a garotinha lá, você conhece Fumaça e o Poligi. A Greta já fica com medo. Sem nem ter conhecido, ela sabe das histórias, né? Porque eles estão em Chicago há 7 anos, assim. Eu achei isso interessante desde a roupa, assim, que eu ia comentar sobre isso. Já tem um contexto da época, né? Então, quando mostra a galera lá na igreja e tal, você vê as roupas que são mais simples, mas quando eles são apresentados, eles estão de terno, assim, Eles trabalhavam pro Al Capone, né? Então, sabe que eles conseguiram uma certa... um certo status, né? Um certo status, tanto e dinheiro também, né? Que aí eu descobri que o nome disso que aconteceu mesmo, né? Que chamam de dandismo negro, que foi um movimento pós, assim, emancipação dos negros lá. E aí eles começaram a ter um pouco de condição e tal, de sua própria casa, de seu próprio... E roupa também, né? Roupa também é status. E era uma forma deles, pela moda, assim, dizer que não é mais aquele negro que tava lá sendo escravizado. Eu posso ser o dono da minha empresa, posso ser o dono do meu comércio. Então eles se vestiam com aquela coisa meio europeia, assim, uma coisa meio tipo, voltar um terno com um relógio de bolso, um chapéuzinho, que é uma referência que depois eles trouxeram agora no Met Gala de 2025. Maneiro.
o tema que eles dão, assim, e aí você vê como que eles representaram, mesmo né, Met Gala, e acaba sendo mais exagerado que eles querem, né, chamar atenção. Mas aí foi baseado nesse período. Cara, assim. eu trago aqui, saindo um pouquinho do filme, mas ainda falando sobre esse subtexto do filme, que você falou agora. Faz total sentido, e como que a moda mostra muito bem aonde a gente tá na sociedade, qual que é o ponto da sociedade que a gente tava vivendo. A gente tá percebendo agora um movimento que tá acontecendo ali nos Estados Unidos, que se aproxima em alguns pontos do fascismo que a gente viu na Itália. Queria comentar como que a vestimenta feminina tá mudando pra dar a ideia de que a mulher, ela tem que ser a provedora. Não sei se vocês sabiam disso. Eu vi um especialista em moda comentando desse assunto, esqueci o nome dele também, mas ele tava falando de que agora, que lá na Itália, na época do Mussolini, quando começou o movimento fascista, as mulheres, elas usavam uma roupa mais afivelada, que deixavam elas com uma silhueta de ampulheta, ou seja, a cintura mais marcada, o quadril um pouco à mostra, né, ali a curvatura, e os seios à mostra. Por quê? Porque você quer dar uma sensação para a sociedade de que aquela mulher, ela vai conseguir parir um filho e ela vai ter como alimentar aquele filho, porque ela tem seios fartos, ou seja, uma mulher, a parte de cima, ela é avantajada, ela tá preparada para alimentar bem uma criança. E o quadril de parideira. E o quadril de parideira. Por quê? Porque você quer filhos fortes, você quer filhos que consigam lutar na guerra. E como isso tá voltando agora com a primeira dama norte-americana usando roupas dessa mesma forma. Como que isso tá na moda hoje em dia, a gente não percebe, não vê. É tipo o apito de cachorro que a gente fala, né? Que só quem sabe daquilo que vai bater o olho e vai falar, rapaz, olha o negócio aí, ó. Eles também é estético. E aí, outra coisa, recentemente eu tô deixando meu cabelo crescer. E você começa a esbarrar em cortes de cabelo mais compridos e tudo mais, que vão casar com aquele estilo. E aí eu comecei a perceber que tava vindo muito estilo de corte de cabelo old money. Eu, cara, como assim old money? Deixa eu olhar esses cortes de cabelo old money. E aí você vê os cortes de cabelo, mais cabelo cheio e tudo mais, com volume, com tamanho, com cabelo nas laterais. Isso é importante. Quando eu era mais jovem, quando eu era mais criança, quando eu trabalhava pro comércio, a gente não podia deixar o cabelo assim. A gente tinha que deixar o cabelo curto, raspado, nas laterais. Quase militar. Degradezinho. Exato. Tá. Porque foi mudando depois, né? Foi ficando mais moderno, sim. Isso, hoje a gente tem o degradê e tal, e é tipo, cara, a galera mais periférica só usa o penteado assim, não deixa o cabelo crescer. E isso tá relacionado também à posição social, porque de um lado você vê, então quer dizer, se eu tenho mais cabelo, eu tenho que fazer penteado old money de quem tem dinheiro, então cabelo mais degradê, mais raspado, é porque eu não tenho dinheiro. E faz sentido até, não só no campo das ideias, né? Mas shampoo é caro, creme hidratante, nutrição, reconstrução, enfim, não sei todos os produtos aqui. Acaba que o cabelo grande fica sendo visto como desleixado, né? Tipo, tá deixando o cabelo grande porque não tem como cuidar. Exato. Então é caro manter um cabelo grande e tá relacionado com isso. E não só caro. Quando você vê uma pessoa com cabelo muito raspado, agora eu vou começar a perceber isso mesmo sem querer. Eu vou saber em qual estrutura social da sociedade essa pessoa tá, sabe? É status, né? O status, sabe? A classe social. Isso é muito doido, cara. Isso é retratado no filme também, assim. Tipo, não é... Eu aposto que... Não sei, né? Não dá pra apostar nada sobre esse filme. Mas eu não acho que é de propósito, mas tá lá esse lance do cabelo também, da vestimenta, enfim. Eu, sinceramente, nunca prestei atenção nisso. De verdade, esse negócio de cabelo, essas coisas assim. Nunca fui de fazer essas correlações. Mas sempre tem, né? Se tem na moda, cabelo também faz parte dessa área. Então, faz muito sentido. Começa a prestar atenção quando você for no shopping, você vê a galera que tá servindo. Presta atenção no corte de cabelo. Presta atenção naquela que tá consumindo. Em um lugar mais chique, tu vai perceber. Nitidamente. Até, tipo, você percebe que a pessoa, essa pessoa aqui mora em Belfort Roxo, mas ela tá vestida selecionada. Eu tive que pesquisar no Google o que é um cabelo old money, que eu não tinha ideia. Eu tô vendo aqui. Cabelo de artista. É todo um estilo, né? Não é só o cabelo. Tem roupa também. Um clássico é o cabelo Leonardo DiCaprio, no Titanic. Aquele é um cabelo ultra de money. E é caro fazer. Já tentei ter. Primeiro que eu não consegui. Eu tô rolando pra baixo e até agora eu não achei um negro. Pois é. Então. Olha, amigo, se eu te falar por que tu não achou um negro. Meia-noite eu te conto. Meia-noite eu te conto. É segredo. Esse filme, ele foi escrito e dirigido pelo Ryan Coogler. Tem várias curiosidades muito legais sobre o Ryan Coogler. Primeiro que ele foi o diretor de Creed, Pantera Negra e Wakanda Forever. Todos os filmes dele têm, assim... Michael B. Jordan. Michael B. Jordan.
tirando Wakanda Forever, mas eles têm mais de 90% de aprovação. Tirando Wakanda Forever. Porque aconteceu um infeliz acontecimento que foi o ator, né? Dois infelizes acontecimentos, né? Que foi pandemia também, teve isso Teve aquela atriz lá que é racista, babaca. Um pouco... Teve isso também. Atriz racista? Qual atriz racista? Ela deu umas... Aqui era a irmã, aquela toda tecnológica. Não, mas ela era antivacina, não é? Ela tem uns envolvimentos aí estranhos. Eu lembro que deu muita polêmica, né, dela e tal. Mas porque ela era antivax, outras coisas eu não sei. Mas enfim, ele escreveu o primeiro Pantera Negra, ele escreveu também o Creed, que é um excelente filme. E aí, é muito engraçado, porque eu não sei se vocês vão lembrar dessa história, mas alguns anos atrás, um diretor, já dei spoiler, né? Mas um diretor foi algemado, porque ele foi no banco pra sacar dinheiro, os atendentes olharam pra ele sacando dinheiro e falaram assim, não, você tá sacando muito dinheiro, tem alguma coisa errada com esse dinheiro que você tá sacando, a gente vai chamar a polícia. E o Ryan Coogler foi algemado e ficou numa viatura na frente do banco tentando explicar do porquê que ele tava sacando dinheiro. Impressionante, quer dizer, não me impressiona, né? É doido, é muito doido, porque o filme Pecadores, ele também retrata isso, né? A gente tem os vampiros, cara, a gente vai fazer uma bagunça nesse episódio que a gente tem que fazer esses paralelos da realidade com o filme. Segue seu coração. Vamos lá. No Pecadores, a gente conhece o Remick, que ele tá fugindo de alguém, alguma coisa e tal. Ele tá com o corpo todo queimado. Ele chega a bater na porta de uma galera. Me ajuda, por favor, me deixa entrar. Eles vão me matar. E aí ele percebe que essa galera que ele bateu na porta tem umas roupinhas ali da roupa do Zé Gotinha. A roupa do Zé Gotinha. E aí ele pede ajuda. Pô, tô vendo que vocês são gente de bem e tal. Me deixa entrar, pelo amor de Deus, eles vão me matar. Me protege aí que vocês são brancos também. Vocês são brancos também e tal, eu tenho ouro, aqui é o meu ouro. Que a galera fica, uou, é ouro de verdade, né? Caramba, o olho brilha assim. Tá bom, pode entrar. E ele entra, aí a gente vê os povos originários ali chegando na casa, falando, então, você tá com uma pessoa que não é bem quem você acha que é. Ele é perigoso. Eu acho que é melhor você deixar a gente entrar e pegar ele. A gente só vai pegar ele e vai embora. Não, vocês não vão fazer isso, não sei o que lá. Tá escurecendo, ele fala, então, boa sorte aí, viu? Essa pica não é mais minha. Sinto muito, tá? E vão embora. Daí a gente descobre que o Remick, ele é um vampiro, ele mata o homem da casa ali, ele acaba devorando ele. A mulher chega, fica desesperada, ele fica, calma, não precisa fazer barulho não, ele tá bem, ó, tá até levantando. E aí eles acabam transformando a mulher também em vampira, né? E aí os três, eles se tornam vampiros ali, que eles vão pro clube de noite. Acontece um acontecimento que a gente vai falar depois, que eles falam, nossa, cara, aqui, ó, banquete, liberado, hein? Mas aqui o filme, ele começa a fazer uns paralelos, a gente começa a entrar muito em subtexto, que é algo que tá ali na segunda camada, mas tu não percebe se tu não prestar muita atenção mesmo. Começa que todas as pessoas não brancas ali, elas têm um pouco de discernimento. Já começa com eles também, que os indígenas ali, eles sabiam que tinha um mal ali, mas aí o outro fala, não, eu vou proteger, e ela vai falar, é culpa tua, fica aí com esse problema pra tu. Segura essa pica, então, eles estavam perseguindo, provavelmente, né, esse mal. Inclusive, tem uma frase que fala, de boas ações o inferno tá cheio, né? Que resumiu essa cena aí. Mas aí, quando a gente vê os vampiros e eles vão tentar pegar as pessoas lá, eles não estão tentando só consumir as pessoas. Do tipo assim, não é um vampiro, sangue, preciso de sangue, vou comer sangue. E mata, né? Tipo estilo Blade. São muito elegantes, são muito charmosos, eles falam de uma forma bonita, eles usam palavras difíceis e eles são... Olha olho no olho, ele fala, não, a gente é irmão, a gente quer que seja todo mundo uma família. Acredita na diversidade, quanto mais fala... Ele tenta botar ali que todo mundo é igual, né? Quando eles chegam no clube. Todo mundo é igual, uma família. Olha que a gente também toca, ouve nossa música, a gente tá ouvindo vocês tocarem. A gente não vê a cor. A gente não tá nem aí pra isso, a gente tem dinheiro pra gastar no seu clube. A ideia sutil de dominação por, tipo, não, vem pertencer aqui à grande família, todo mundo é igual. E a gente já começa a ver eles falando do Semi, né? Caramba, quem que tocou aquela música? Nossa, foi você? Qual que é o seu nome? Semi, você é incrível. Cara, eu adorei o seu talento, eu queria muito ter o seu talento pra mim. Queria muito tocar como você toca. Será que a gente pode fazer um acordo? Será que a gente pode... A gente volta lá no Robert Johnson, né? Assim, o que você tem é especial, não pode ser simplesmente carnal, não é só habilidade, é dom. O que você tem aí é muito especial e eu quero isso pra mim. Isso volta muito nessa questão que eu tava falando do Ryan Coogler ter sido preso, que é tipo assim, não é concebível um preto ter muito dinheiro. Quando o Smoke e o Stack chega lá, que vai vender o clube, que chega o líder da Ku
Ku Klux Klan daquela região, né? E ele fica assim, mas de onde vocês tiraram todo esse dinheiro? Não, mas isso é muito dinheiro. E eles ficam assim, aceita o dinheiro e vai embora. Não precisa você saber de onde veio o nosso dinheiro. E quem pisar aqui é bala. Exato. Agora é nossa propriedade e eu espero que você não volte nunca mais nem aqui. Você, nem ninguém da tua tropinha aí, da tua laia. Nem tem mais esse grupinho de zap nosso, nem tem mais. Ele mete uma dessas, assim, sendo que ele é o chefão. Sendo que ele é o chefão, é verdade, né? Isso é coisa da mídia, nada a ver. Não, foi desmanchado. Brincadeira nossa. O último churrasco foi uns 10 anos aí, não, nada a ver. Esse paralelo mesmo que eu queria fazer, assim, de como que isso tá ali no filme, a gente vê isso sendo contado, a gente vê isso acontecendo de uma forma meio que velada na nossa frente, mas acontece na realidade. Você chega no banco, não, tô roubando esse dinheiro. O cara chega, aparece com uma moto bonita, boa, sei lá, né? Boa, a polícia já para. E aí, de onde é essa moto? Não, eu comprei. Comprou? Cadê o documento? Eu vi recentemente, eu não sei se foi um experimento social, acho que sim, um vídeo de um garoto que ele simula o sequestro de 2 crianças. A primeira é negra, tipo assim, a criança tá andando sozinha na rua, estão filmando. E aí ele chega correndo, pega ela por trás, tampa a boca e sai correndo. E ninguém faz nada. E ele faz isso diversas vezes. Ninguém faz nada. Aí ele resolveu fazer isso com uma criança branca. E aí todo mundo ou corre atrás, ou já pega o celular pra ligar pra polícia, ou faz alguma coisa. Então assim, gente, mas graças a Deus o racismo não existe, não é mesmo? Olha que beleza, gente. É só um caso isolado, número 7.579.000. Essa E tá parada tudo de certo. ser parado por tá coisa boa, assim, eu já vi relato da galera falando que anda com nota fiscal. Tem uma amiga que compra uma bicicleta, aí anda com a nota fiscal. No Brasil, assim, tipo, você é parado e você... Cara, você me travou uma memória. Mas fala, Ele Nath, também me destravou uma memória, que é justamente sobre isso que eu queria falar. Uma vez, eu tinha uma festa de 15 anos pra ir, e eu chamei a minha vizinha pra ir comigo no shopping comprar um vestido. Eu era super novinha lá também, tinha mais ou menos a minha idade, só que ela era negra. Fomos no shopping Leblon. Quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que shopping Leblon é um shopping da High Society. E aí fomos na Renner, a loja mais barata que tinha no shopping Leblon. E eu fui procurar um vestido e tal, e eu tô vendo os seguranças rondando a gente. Mas aí, né, eu deixei pra lá. Naquela época eu era tão inocente, tadinha. Deixei pra lá. Quando eu fui passar o cartão, obviamente, era da minha mãe, porque eu com 15 anos não tinha um cartão de crédito. Naquela época, você não dava um cartão de crédito pra uma criança de 15 anos. Hoje em dia você dá, mas naquela época não. Aí eu fui passar o cartão da minha mãe e por algum motivo deu erro no cartão. E a moça pediu a minha identidade. Só que essa menina ficou do meu lado o tempo inteiro, essa minha amiga. E aí a atendente pediu a minha identidade. E aí eu dei a minha identidade. Ela falou, olha, o nome é diferente do cartão. Eu falei, mas se você observar, é o cartão da minha mãe. Então, tipo, tá escrito o nome da minha mãe na minha identidade. Ela falou que não podia passar o cartão de novo. Oxi. Gente, em lugar nenhum isso acontece. Isso não existe. Isso não existe. O seu cartão não passar por um motivo e eles pedirem a sua identidade, isso não existe. Mesmo que realmente, vamos supor que aquele cartão seja roubado. Isso não existe. E aí ela se recusou a passar minha compra. E eu tenho quase certeza que foi porque essa minha amiga tava comigo, sabe? Eu fiquei tipo assim, cara, não é possível. E depois a minha mãe foi lá e comprou o vestido pra mim, porque eu já tinha falado qual que era e tal, ela comprou sozinha. Mas tipo assim, cara, olha que bizarro. É um absurdo. Eu lembro, o Nogan falou desse lance da nota fiscal, eu lembrei de um episódio que foi do... Ai, meu Deus do céu, tô muito esquecido hoje. Caramba, this história. O Maluco no Pedaço. Tinha que cantar a música. Foi isso. Ele cantando a música. Eu assim, o que ele tá fazendo? Ele despirocou de vez. Eu achei que era Derrame. Coringô. O Maluco no Pedaço. Que ele tem uma cena que ele tá... acho que ele tá falando com o Carlton e tal, não sei o que lá. Tá meio que simulando como se ele estivesse tomando um enquadro. Aí ele, não. Ele tá... Não, esse computador? Não, eu comprei. Claro, tá com a nota fiscal aqui, ó. Aqui a nota fiscal. Não, tá tudo certo, o nome da loja. Não, aqui um comprovante de endereço. Começa a entregar tudo. Aí o caramba, mas a polícia pede tudo isso, né? Quando tu compra um negócio, tu cresce, tu entende que não. É só porque ele era preto, sabe? Depois ela dá 3 tiros de aviso aí. Exato. E vários momentos da série a gente fala, ai, cultura woke, meu Deus do céu, essa pauta. Não, existe. E desde lá, de 1990, existe isso, discutido sabe? isso. Sim. É discutido isso. Sim. Que a gente vai pra aquele termo que é mal visto, mas é bem isso. É o local de fala. Porque assim, todo mundo vai ter o seu próprio local de fala de acordo com a sua vivência, com a sua história. Mas assim, quem sofre com isso, quem vive nisso, tem um local de fala diferente. Vai contar a história de uma perspectiva diferente. É por isso que acho que esse filme tem uma outra visão dessa mitologia, até do vampiro mesmo, como sendo diferente, né? Eu acho que tem outro olhar pra história.
Eu vi umas análises desse filme botando ele como afro-surrealismo, que é um termo cunhado, assim, para esses tipos de histórias que geralmente envolve, assim, o povo já é marginalizado, então quem mais que encontraria essas criaturas, assim, essas coisas que estão na margem da fantasia e do surreal, se não essa população, né? Então tem filmes que, tipo, esses filmes que estão surgindo agora, né? Tipo, Corra, aquele Nope, que são encontros dessas pessoas com o surreal, com uma coisa mais, tipo, aquela série lá, Lovecraft Country, também é de horror cósmico, assim. Então tem essa narrativa de encontros, que assim, os filmes geralmente era sempre um povo branco encontrando um vampiro na mansão, ou contra o lobisomem, e aí ele tá mudando a forma de contar essas histórias também. Eu achei interessante esse termo. Pô, legal, deve ser o mesmo do Dem também, aquele seriado do... Sou doida pra fazer um episódio sobre esse seriado aqui. Tem um negócio, já que você tava falando desse encontro, quando os 3 vão lá no clube e pedem pra entrar, pra poder tocar. Primeiro, né, uma coisa que a gente tem que observar é, realmente, eles trouxeram aquela coisa vampiresca clássica, em que o vampiro, ele não pode entrar na sua casa se ele não for convidado. Então, eles pedem a licença pra poder entrar. Obviamente, são negados. Uma coisa que eu achei muito legal nesses vampiros é que eles têm o efeito colmeia. Então, todo aquele lance de, porque eu adoraria tocar como aquele cara, é porque se ele transformar aquele cara em vampiro, ele vai saber tudo que aquele cara faz. Tanto é que o tempo inteiro você observa quando o trio começa a tocar pra mostrar que eles também sabem. Gente, eles não ensaiaram. Eles estão sincronizados, eles estão fazendo a dancinha igualzinha. Isso tudo eu achei muito legal. Isso eu achei legal. Tem o lance também de como eles realmente somam, fazem parte daquilo, mas como que as pessoas, elas se corrompem, né? Eu vou dar 2 spoilers aqui, mas se você tá escutando esse programa nessa altura, você sabe disso. Primeiro, quando a personagem, a Mary, tem um dado momento do filme que ela vai lá pra fora pra conversar com os vampiros, porque eles precisam de dinheiro e ela vai lá pra ver o dinheiro, né? E vai conversar. De verdade, né? Porque eles estavam ganhando só dinheiro de moedas, de madeira. Que a gente já vai falar disso em seguida também, que isso daí, cara, eu fiquei 3 dias sem dormir pensando nessa porra sem parar. Caralho! E aí ela vai pra conversar, pra ver se esses branquelos tinham ouro mesmo e tal, qualquer era deles. E eles começam num papo meio, começa de boa, não, aqui ó, o ouro aqui ó, na minha mão. E aí foi quando eu percebi uma coisa, cara, eles têm dinheiro e é o suficiente, porque as pessoas olham pra aquilo e elas não sabem reagir. É ouro, você vê que o olho dela brilha assim, é como se fosse o suficiente, o ingresso, sabe, pra poder fazer o que quiser, entrar onde quiser. Uma coisa de liberdade também, né, tipo, ter o dinheiro pra poder fazer o que quer, e né? entra no contraste de que enquanto isso os negros daquela região, eles só têm moeda de madeira. Quando a Mary, ela vê aquilo, o cara começa a olhar pra ela, começa a babar. Isso eu achei muito foda. Caralho, o maluco não tá se aguentando. É um gato vendo um bife assim, sabe? Fala, puta, é só morder. E aí ela fica meio, isso aqui tá muito estranho, vou voltar pra lá. E aí ela é atacada, né? Ele morde as costas dela, depois ela chega lá e morde o Stack. E como que, depois disso, eles são meio que corrompidos. Tem uma cena ali do Stack que ele tá falando assim, pode vir, irmãozinho, vamos ser uma família mesmo, porque eu tô na mente dele também, eu sei as coisas que ele pensa e eu já entendi tudo. A gente vai ser uma família feliz pra sempre. A gente vai ser tudo uma grande família, a gente vai ser unido e tudo mais. Que mostra muito esse lance de como que a pessoa, quando ela chega do outro lado, meio que quando ela, entre aspas, aceita, como que ela pode virar outra pessoa. E aí eu não tô falando exatamente do filme aqui. A gente viu isso acontecer recentemente com uma influenciadora. É aquele lance do oprimido e do opressor. Exato. Né? Cantora que fez dinheiro em cima dos periféricos, da comunidade LGBTQIA+. E aí, quando ela chegou lá, ela virou pro outro lado. E aí virou pro outro lado de reforçar preconceitos, do tipo assim, a polícia tá certa mesmo em parar. Ver o cara com esse visual, com esse cabelo, com essa roupa e tal, a polícia tem que parar mesmo. Tu virou um vampiro, porra, saca? A gente vê, saca? Então, quando eu tava vendo isso no filme, eu tava assim, caralho, mano, é um retrato da vida real isso, sabe? Não é só ficção. Temos vários exemplos aí, né? Esse foi um deles. Mas quantos outros existem também? A dominação também, ela domina a mente, né? A forma que você pensa. Você acha que aí você é super individual. Eu penso aqui tudo eu tirei da minha cabeça. Não é.
A gente é um reflexo, né? É muito bombardeado de opinião, de informação e acaba pensando igual todo mundo. Mas aí, assim. amigo, eu gostaria de saber mais sobre as moedas de madeira, porque pra você ficar 3 dias pensando nisso, Tá, curiosa. vamos lá. A gente tem ali no clube, num determinado momento, o Stack e o Smoke abrem o clube, eles começam Eles abrem o cu, desculpa. Desculpa. Faltou palavra. Eles abrem o clube, começa a entrar gente ali. O Stack e o Smoke, uma hora, eles são chamados pra ir pro caixa, porque tá rolando um problema ali. Que tem um senhorzinho que ele tá querendo comprar cerveja com moeda de madeira. Eles ficam olhando assim, cara, mas a gente não pode aceitar isso, a gente tem que aceitar dólar. O Smoke fala, né? O Stack, não, cara, vamos aceitar, depois a gente dá um jeito e tal. Pô, é a primeira noite do clube, a galera tá se divertindo, a galera quer consumir e tal. Ele, tá, mas se a gente só aceitar isso, a gente vai ficar 3 meses aberto e vai falir, porque a gente precisa de dinheiro de verdade. E aí o senhorzinho que tá tentando comprar cerveja, ele fala assim, mas isso é dinheiro de verdade. Se você for lá na fazenda do fulano de tal, que é onde eu colho algodão, ele aceita essa moeda. E aí eu fiquei, caralho. Primeiro que, quando os escravos eles foram libertos, eles não foram libertos de verdade. Houve essa escravidão da corrente acabou, mas começou uma escravidão do dinheiro. Do tipo assim, você é preto, você não merece dólares reais americanos, você não merece a moeda oficial do país. Porque se eu te der essa moeda, você vai ter o que eu tenho, que é poder. Poder de escolha, liberdade, a liberdade de fato. E isso não foi dada pra eles. Acontece que cada proprietário ali, de cada fazenda onde tinha os algodões, ele tinha uma moeda específica com o brasão daquela família, daquela fazenda. E aí os negros, eles iam lá, tinha que ter uma cota de algodão para colher por dia, e aí eles ganhavam aquelas moedas, e com aquelas moedas eles podiam comprar coisas do comércio daquele fazendeiro. Então eu não posso comprar leite de outro fazendeiro, porque o outro fazendeiro não aceita essa moeda, é só esse cara aqui, a ponto de que eu não posso viajar, eu não posso sair dessa situação, eu não posso ir para outro lugar, recomeçar minha vida, porque as pessoas não aceitam essa moeda em outro lugar, só esse cara aceita. Então a escravidão não acabou. E aí vocês sabem o que é mais chocante? Que recentemente no Brasil tinha o dono de uma fazenda que ele gravou um vídeo revoltado. Cara, absurdo. Ai, meu Deus. Meu Deus, que raiva. Absurdo. Que ele se sentiu no direito de poder gravar um vídeo pra reclamar e se justificar do porquê que ele mandou 13 dos 22 funcionários dele embora. Meu Deus. Ele investiu a maior parte da força de trabalho dele porque a galera não tava comprando no mercadinho dele. 2025. Eu mandei 13 funcionários embora porque eles estavam comprando no mercado da outra fazenda, no outro mercado que não é o meu. Ou seja, a gente ainda tá numa escravidão moderna, porra. A gente, assim, as pessoas com mais vulnerabilidade, mais periféricas, ainda estão nessa realidade do tipo assim, ó, te dou o trabalho, tá? Que comer aqui, desde que você só compre comigo, desde que você só consuma comigo. Então esse lance da moeda de madeira me pegou muito, porque assim, as pessoas, os pretos estavam livres da corrente, mas os filhos, os netos daqueles que foram aprisionados pela corrente ainda não são livres, ainda tem que se sujeitar àquilo. A gente tem isso hoje em dia, cara. Quartinho da empregada, ela é parte da família, só não pode comer na mesma mesa, só não pode comer a mesma comida, mas ela é da família. Ela vai com a gente pra Disney, ela só não pode andar nos brinquedos, mas ela é da família. Esse estilo de exploração também teve na época do ciclo da borracha, né? Com seringueiros, eles ganhavam bem relativamente, só que eles só podiam consumir com eles. Então o dinheiro voltava pro Exato. produtor. De novo, isso é história. Um dia, um cara, eu não lembro o nome desse cara, da extrema direita, lá nos Estados Unidos, ele fez as contas e ele viu que era muito mais vantajoso se libertassem os escravos do que mantessem eles, do que desse comida, desse água, desse Era lar. caro roubar pessoas e botar dentro de navios e levar pro outro lado. Era caro fazer. Ó, agora que a gente já tem muita gente aqui, vamos fazer o seguinte: a gente liberta eles da escravidão, mas liberta sem nada, com a mão na frente e outra atrás. E agora eles vão trabalhar pra gente, e aí a gente, em vez de dar o teto, a gente cobra. A gente vai ganhar muito mais, assim. Isso aconteceu no Brasil, cara. A Lei Áurea lá... Trabalhar pra comprar sua forrinha. Exato. E o que me deixa mais puto da vida, que essa é a palavra, é que isso acontece hoje em dia, ainda, em lugares muito longe de cidade grande. O cara gravou um vídeo. Gente, eu tô muito puto. O cara se sentindo direito. Ele tá se sentindo certo de falar assim, não, o meu funcionário... Cara, desculpa, eu tô muito puto. Eu tenho que falar de outra coisa, senão eu vou... Ai, amigo. Não, amigo, bota pra fora. Cara, eu tô muito puto. Bota pra fora. Você fique puto mesmo. O sistema é uma merda. Culpe mesmo quem tem que culpar. Pode falar. Raiva é bom, raiva faz as coisas acontecerem. Habla, Divo. Vai. Cara, eu não consigo falar, eu tô muito...
Eu tô muito puto. Não consigo falar mais. Caralho, eu fico muito indignado. A gente não tá livre, mano. Não, a gente tem que começar a quebrar tudo nessa porra. Não tem outra coisa O pra vídeo que fazer. você queria falar é do cara que tava divulgando uma vaga de emprego pro açougue Não, dele? qual que é esse? Eu nem sei. Foi Puta que pariu. Eu vi isso amigo. também com os horários de Não, horríveis. você vai trabalhar de segunda a eu vi. segunda pra ganhar, sei lá, menos do salário mínimo. Você vai ter que chegar de manhã, aí você vai ter 3 horas de almoço. Ó, vou te dar 3 horas de almoço. Aí você volta e fecha a loja comigo. Aí no sábado você chega de manhã e aí você vai direto até a noite. Aí domingo você sai mais cedo, tá? Domingo você sai 3 horas da tarde. Olha que beleza. Pagando uma E mixaria. ele ainda fala no vídeo assim: não, mas aqui é pra quem gosta de trabalhar. É pra quem quer trabalhar mesmo. Eu acho muito engraçado como que as pessoas, elas começaram a colocar culpa agora, toda geração Z, né? Claro. Ninguém quer trabalhar. Preguiça pura, né? Gente, não, eu não quero trabalhar. Eu não quero. Eu trabalho porque senão eu vou morrer de Eu não fome. quero trabalhar nessas situações. Ninguém quer, cara. Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. O teu patrão não quer trabalhar. E a verdade é essa. Eu tava vendo um vídeo, cara, isso me deixou indignado também, mas por outros motivos. Eu tô muito revoltado com esse Que episódio. virou uma revolta geral. Isso aí, gosta sim, vai. Porrada, tiro, porrada e bomba, vai. O vídeo era de um cara que ele corta grama. Ele chega na casa das pessoas, vê a situação, tipo, grama alta e tal, jardim mal cuidado. E ele oferece pra cortar. Isso aqui no Brasil, tá? Daí, ele chegou numa casa que, tipo assim, cara, a casa tava abandonada. 1,90 m de altura o mato. E o cara falou no vídeo, falou, cara, ó, o mato tá mais alto que eu tenho 1,80 m. Então, a situação feia do jardim, assim. Foi lá, cortou, fez tudo de graça pra mulher, assim, limpou, ficou, cara, outro jardim. E aí a mulher, no final do vídeo, ela sai pra agradecer. Primeiro que no começo, ela nem se deu o trabalho de sair da janela. Ah, vai fazer de graça? Faz aí então. E aí no final, eu fiquei muito indignada, que ela chegou assim, nossa, olha, ficou muito lindo. Que bom que vocês fizeram, porque hoje em dia ninguém quer mais trabalhar, não. Ninguém mais quer fazer nada, as pessoas estão preguiçosas. Relapsa essa geração Z, ninguém quer mais fazer nada. Olha, você veio aqui, fez, ficou lindo. Ninguém quer fazer desse jeito que você fez aí de graça mais. E eu fiquei, minha senhora, a casa era tua. Você não queria fazer a porra do teu jardim, minha senhora. Exatamente. A preguiçosa é você. Você é uma nojenta, velha vagabunda. Deixou essa... Caralho! Tu deixou a porra do mato da tua casa. É assim, ela não tá fazendo isso porque às vezes tem que trabalhar 6 vezes por semana. E aí, realmente, você não vai ter tempo. Porque o dia de descanso você não quer trabalhar de novo na sua casa. Caralho, eu tô muito revoltado nesse episódio. Não é culpa dos outros que não quer trabalhar. E aí a gente acaba com a porra do planeta. E é óbvio que ninguém vai querer trabalhar porque tem que trabalhar 20, 30 anos pra poder se aposentar. Sim. Não vai ter mais 20, 30 anos mais. A gente já acabou com a perspectiva de Tô achando futuro. incrível essa nova geração que tá chegando e tá negando. Eu vou te dar um emprego, um salário mínimo pra você trabalhar 7 dias na semana. Não. Olha como essa geração Eu vou preguiçosa. chamar de estágio pra você aprender. Vocês não querem trabalhar, ninguém hoje em dia quer trabalhar, que não sei o quê. Tá certo, a gente tinha que ser assim desde sempre. Eu fui ensinada desde criança que era pra obedecer patrão, pra dar o meu melhor, pra tipo assim, o patrão ele não precisa pedir pra você fazer as coisas, você tem que ir lá e já fazer, pra mostrar serviço, pra você ser bem vista, pra você ganhar uma promoção. Eu tinha que fazer a mais. O caralho que eu tenho que fazer a mais é o caralho. Não fazer mais porra nenhuma. Eu tenho que fazer o meu trabalho e ponto final. Trabalho edifica o homem. Edificou meu peru, porra? Não pode? Não, eu tenho uma história real que aconteceu comigo. Eu trabalhava num fliperama com o Dani, meu irmão. Eu entrei primeiro nesse fliperama. Eu lembro que era uma situação que tava bem difícil, cara. A gente tava muito apertado de grana. Meu salário não dava conta. A gente atrasava conta uma atrás da outra, porque não dava conta. Minha mãe vendia brigadeiro na rua, eu recebi R$800. A nossa saída foi, o Dani começou a trabalhar lá no fliperama. Então dobrou a receita de casa. Não era só R$800, agora era R$1.600. Dá pra ter um alívio agora, sabe? A cada 3 meses a gente consegue comprar uma pizza pra comemorar, sabe? Que a gente tá vivo, tá junto. Esse nível de situação. E eu lembro que uma vez, nesse emprego, esse patrão, ele era muito babaca. Ele era muito... No geral, ele era uma pessoa boa. Porque, tipo, ele ajudava muito outras pessoas e tudo mais. Mas os funcionários... Não, mas ele tinha esse pensamento do tipo assim, o funcionário, ele é meu... Cara, como é que eu posso falar isso, assim? Ele é meu. Me falta vocabulário pra falar isso. É, meio que assim... Verdade, né? Eu tô te pagando, então você é minha propriedade, sabe? Então, o que eu falar pra você fazer, você tem que fazer. Só que você percebia que não era nenhum pensamento dele, assim, que ele verbalizava ou que ele achava isso. Mas pra ele era assim, cara, ele era uma pessoa muito velha. Hoje ele deve estar com o quê? Uns 70 anos de idade, 75 anos de idade. Mas ele já era muito velho. Então, não tô justificando o pensamento dele, mas dava
pra entender. Eu lembro que durante uma semana, 2, uns amigos do Dani começou a ir lá nesse fliperama. E eles compravam ficha, mas eles, pobre, falido, adolescente, comprava uma ficha, porque a ficha era R$2. Era muito cara. Se a gente for trazer pra hoje em dia, uma ficha de fliperama custa R$8. Pra você ter, sei lá, 15 minutos de gameplay, é muito caro. 8 minutos pra jogar um joguinho, 5 minutos, às vezes você nem conhece o jogo, você vai perder em 2 minutos. Enfim, é um baita investimento. Eles compravam uma ficha por dia. E só que eles ficavam lá, tipo, horas no fliperama. E vinha, brincava com o Dani, às vezes, de vez em quando, falava alguma coisa, o Dani ficava conversando e tal. E eu via meu patrão ficar puto. E o Dani, melhor você evitar, mano. Isso aí não tá cheirando bem e tal. Ele, não sei o que lá, vou evitar, não sei o que lá. Um dia, esse meu patrão virou pra ele e falou assim, não quero ver mais seus amiguinhos aí, não. E principalmente essa puta dessa sua amiga aí. Bem assim. Meu Deus. O Dani falou assim, tá bom, eu me demito. E foi embora. E eu fiquei assim, puta que pariu, Daniel. Vai sobrar pra mim. Nossa. Não, porque aí fudeu tudo, porque se demitiu sem ter emprego, eu entendo ele. Eu não acho que ele tá errado, não. Sabe? Que naquela hora fudeu a gente, assim. Não fudeu só ele. Não foi uma decisão. E foi assim, eu não sabia. Foi na minha frente, foi lá e fez. Eu, caralho, mano, fudeu muito. Mas assim, ele tava certo. Ele tava certo. Sim. A gente não pode se sujeitar. A gente vê hoje uma crescente dessas vagas arrombadas que as pessoas ficam, gente, ninguém mais quer trabalhar. Ninguém quer mais não sei o que. Cara, é porque ninguém precisa mais se sujeitar a essa situação. As pessoas não precisam mais se matar de trabalhar 10, 12 horas por dia pra receber menos de um salário mínimo. Cara, sabe? só contando uma história que aconteceu comigo também, se acontece do fliperama, eu lembrei uma, quando eu era novinha, né, eu trabalhava em loja de roupa, e aí eu tinha sido demitida de uma loja de roupa, porque eles não estavam pagando meu salário, eu participei da greve, no dia seguinte eles mandaram todo mundo embora, show, e eu fui pra outra, eu ia ser caixa na outra loja, aí eu passei nas entrevistas e tal, meu primeiro dia trabalhando, a mulher me explicando como é que funcionava, não sei o que lá, chegou a hora o horário do almoço, aí geralmente em loja você almoça no estoque, eu subi pro estoque, almocei e fiquei por lá, aí eu peguei minhas coisas, na época eu fazia faculdade, peguei alguns livros, uns cadernos e fui estudar. Aí me chega a gerente da loja, para assim, ela fala assim, hoje tudo bem porque esse é o primeiro dia, mas assim, durante o almoço, o funcionário é proibido de ficar na loja a hora inteira do almoço, então em algum momento você vai ter que sair. Aí eu olhei assim, eu falei, mas eu tô estudando, eu vou estudar onde? Ela, não pode, você pode almoçar aqui, não tem problema, mas aí depois você sai, vai dar uma volta. Eu não apareci no dia seguinte, só não fui mais. O bom é que naquela época eu não estava precisando, eu tinha apoio financeiro dos meus pais e tudo mais. Não era rica, mas tipo assim, a gente não ia passar fome se eu me demitisse, sabe? E eu simplesmente decidi não ir mais. Que porra é essa, caralho? Cara, eu não ficava nem no meio da loja, eu ficava no estoque. Eu trabalhei durante uma semana numa loja de sapato, foi assim, foi aí que eu entendi que eu não queria ser vendedor, principalmente de sapato. Assim, pra mim, é um dos piores empregos que existe, cara. Eu imagino. Tinha uma vaga de emprego do lado da minha casa lá, pra vender uma loja de calçado. Cheguei lá, fui conversar com um cara pra vender. Antes de eu entrar, tinha um cara que tava sendo entrevistado, o entrevistador virou pra ele assim, e aí, você topa? Ele falou, não, obrigado. E saiu. Falei, nossa, tá bom, né? Daí foi minha vez e tal, ele explicou, não sei o que lá, não precisa fazer teste e tal, só se você quiser, você pode começar amanhã mesmo. E como é que funciona? Aqui a gente paga R$1.000, que era menos de um salário mínimo na época. Não tinha carteira registrada nesse emprego. Era totalmente na ilegalidade. Mas ele falou, mas tem um lance aqui. Você tem comissão pra cada sapato que você vende. Só que, no mês que você não bater o mínimo do seu salário, que é R$1.000, você não recebe comissão. Então, se você vender R$990, você não recebe esses R$990 de comissão. Só o seu salário. E aí, no mês que você superar de comissão, você superar o seu salário, você não recebe o seu salário. Então, se você fizer R$1.010, você recebe só a comissão de R$1.010, sem salário. Oxi. Caralho. Eu não Oxi. Ué. Ou seja, se eu fizesse R$999 de comissão, ia pra ele, ia pro bolso dele, da empresa. Eu não recebia. Incrível, incrível. Ou seja, eu tinha que me matar pra fazer, tipo, sei lá, no mínimo R$2.000 por mês, que seria o meu salário, mais R$1.000 de comissão pra receber alguma coisa que valesse a pena, sabe? Porque senão era tipo, cara, se eu me matasse muito, eu recebia um salário mínimo. Então eu falei, cara, esse emprego é ruim, viu? Tô caindo fora. Não, espere por mim amanhã, querido. Tchau e benção. Eu tenho não é bem uma curiosidade, mas eu ouvi alguém falar disso, que é a Carolina Packer, acredito que seja esse o nome dela, uma brasileira, que ela fala muito sobre cinema também. Eu tava vendo o vídeo dela, uma resenha, né, uma review sobre Pecadores. Eis que ela tava falando um pouquinho sobre como que esse título, Pecadores, Sinners no inglês, ele brinca com a gente. Quem são os pecadores? Pra vocês, assim, quem que eram os pecadores ali que o título se refere? Não, na segunda vez que eu vi, que eu fiquei pensando no título, assim, porque eu falei, eu vi a primeira vez o
o filme, e depois eu fui ver o filme assim de novo, e aí eu fiquei assim, e agora? Quem que são os pecadores, né? Fiquei com essa dúvida, assim. Cara, eu também fiquei refletindo sobre o nome do filme. Fiquei assim, tentando encaixar, tipo, todo mundo tem uma espécie de pecado. Não sei se é tão assim, né? Tipo, todo mundo tem uma história ali, uma historiazinha ali, mas não é tão assim, a ponto de cada um representar um pecado, essas coisas assim. Não consegui encaixar direito. E fiquei na dúvida no ar. Não respondi pra mim mesmo. Uma coisa que eu ouvi falar é que os personagens principais dos filmes, eles são meio que arquétipos dos 7 pecados capitais. Então, se a gente tem a luxúria, que pode ser o Remick, se satisfazer com o talento do outro, ele quer aquilo pra ele, ou pode ser até avareza isso, né, que é a ganância. Mas a ganância também não pode ser aquele lance de os caras estarem ali pra poder fazer dinheiro? Pode ser, ele pode ser a ganância deles também, Em né? algum momento do filme dá a entender que eles passaram a perna nas duas facções lá, né? Tanto nos italianos quanto nos irlandeses, que eles têm cerveja dos dois. Ele roubou as armas e a cerveja, roubou tudo dele. Na verdade, eu acho que o Remick tá mais pra inveja, né? Porque ele quer aquilo que ele... Qual seria a gula? Aquele lance do babar dos vampiros? Não sei. Eu acho que a gula também se encaixa um pouquinho no Remick, né? Mas não numa forma de comer e beber, né? No sentido de consumir, né? De globar tudo. E a preguiça? Preguiça, eu diria que é aquele... que toca... Que fica na porta? Isso. Ele, pra mim, é um pouco de preguiça, assim. Ele não quer tocar, ele não quer ir. Eu percebi isso, que ele tinha uma aceitação do lugar que ele tava, né? Quando o cara falou assim, não, eu tenho minha cota aqui pra bater, não tenho tempo pra essas coisas, essas ideias loucas, assim. E aí a mulher que convence ele. Né? Fala, não, vai ganhar dinheiro, vai de lá. De quem você tá falando? E aquele cara que tava na porta, né? Eu esqueci o nome do personagem. Ah, é verdade, é verdade. Quando ele é apresentado, ele tá no campo de algodão. Isso, primeiro, segundo. É que eu tava lembrando do outro que tava tocando violão no começo, na praça. Gaita? Que aí eles vão lá pra conhecer ele e ele fala, não vou não. Eu tenho outro clube lá e tal. Aí os caras falam, mas a gente tem cerveja. Você pode tomar quantas você quiser. Aí ele, ele tem um pouco de gula aí também. Que a gula dele é alcoolismo. É verdade. Ele diz que gastou tudo com bebida, né? Eu acho que cada um tem um pouquinho de cada um dos pecados, né? Eu acho que o Smoke, ele tem bastante do orgulho. Ele é bem... A postura dele, né? O Stack, ele é mais avarento mesmo, é mais ganancioso. Tem esse lance mais da luxúria, até com a própria Mary lá. Ira Ele todo não mundo existe. tem. Ele tem um desejo, mas ao mesmo tempo ele acha que não pode ficar com ela porque é perigosa, tipo, perigoso pra ela. Porque ela é branca, preconceituoso. Mas eles falam que ela é branca, filha de negro. E aí isso também, em algum momento, isso pode, tipo, vir contra ela. E então por isso que ela meio que não gosta muito da cultura branca. É muito legal esse personagem da Mary, né? Porque você vê como que ela se incomoda muito com isso. Ela não se vê como branca. Ela, tipo, não, eu não sou branca. Ela se identifica como negra. Não, mas assim, ela sabe que ela não é branca, mas ela não se vê como branca, sabe? Sim. A gente vê isso também, vida real e tal, não sei o que lá, mas eu acho muito legal como que pros irmãos, pras pessoas que conhecem ela, é um problema, porque ela tá num ambiente que só tem pessoas pretas. E aí você vê que, tipo assim... Como uma traidora, né? Pros brancos, sim. Mas os pretos ficam meio assim. Ih, mané, olha isso daí, ó. Querendo se entrosar na nossa, sabe? É o lance do latino nos Estados Unidos também. O latino nos Estados Unidos se achando branco e o estadunidense fala assim, não, você não é branco. É muito questão do meio também, né? E essa questão também, eu queria entrar num ponto que a gente não comentou, sobre os chineses que estão presentes ali também. Só tem uma família ali, mas assim, acho que é pra representar a cota, né? Mas achei bem interessante eles estarem presentes ali, porque também é um povo racializado. Eles foram pra lá pra trabalhar. Eu acho engraçado a cena que eles são apresentados, cada um tá trabalhando de um lado da rua. Eles vendem as mesmas coisas, o pai e a filha tá num lado e a mulher tá em outro. Porque a rua tá separada por lado branco e lado negro. Eu reparei isso na segunda vez que eu vi que tem uma plaquinha, Whites Only, em algum lugar. Caraca, assim. não reparei não. Aí ela atravessa a rua e tá na mesma loja, é uma loja parecida. E aí tem essa correlação, né, de sendo você uma pessoa não branca, você também é meio visto como tal, né? Não se mistura muito. Então esses dois povos acabam tendo uma correlação, assim, ao longo da história, assim, que eu lembro também que, né, quando tem a gente tava falando de revoltas, que tem o movimento lá de Panteras Negras e tem aquelas revoluções, assim, né, que o povo começou a brigar mais por direitos. Tinha não é facção que eu queria usar uma palavra melhor, mas tinha um grupo, um coletivo, né, de pessoas amarelas, assim, geralmente a maioria, né, nos Estados Unidos era descendente de chineses, que eles também fizeram esse tipo de revolução e eram aliados dos grupos radicais negros, assim, né? Teve esse diálogo dos dois povos, assim, não é muito falado na história, assim. E eles têm fotos dos dois grupos na rua, assim, né, levantando um cartaz, assim, que o
opressão que, tipo, eu sei a opressão que você sofre, eu também sofro. Quando eu vou num ambiente de branco, eu não sou visto como branco. Pois é, cara, é muito... A Grace, ela me lembra o pecado capital da Ira, naquele momento que ela perde o controle, porque eles estão falando, a gente vai lá visitar a Lisa, né, que é sua filha. Que ela, não, podem entrar. E aí os vampiros, tipo, se preparam pra invadir a casa lá. E, cara, nossa, o jeito que ela morre é muito traumático. Sim. Mas ela vai naquele sentido de, tipo, vou proteger minha família, nem que eu morra por isso. Nem que eu morra por isso. E assim ela o fez. Pega o estaca de madeira e fim. Nossa, cara, que tristeza, velho. Tristeza. Vou falar um pouquinho sobre a música agora. O semi-adulto que aparece no final, ele é o George Buddy Guy. Ele é um desses músicos que tava lá no começo do blues. Ele nasceu naquela época, na verdade, né? Mas assim, que faz parte dessa história do blues, de trazer o blues, de permanecer o blues vivo. E ele disse em entrevista que quando ele foi convidado pelo Ryan Coogler pro filme, ele topou na hora. E a frase que ele disse foi: eu faço o que for preciso pra manter o blues vivo. Que bonitinho. Pra, tipo, contar a história do blues e manter o blues vivo. Eu vou fazer o possível. E mostra muito isso de resistência de cultura. Porque apesar do filme mostrar que tem um movimento de vampirismo, de querer pegar a cultura, de absorver, dessa apropriação da cultura preta, embranquecer a cultura dos povos pretos, embranquecer as vitórias dos povos pretos, a gente tem pessoas que resistem, que falam, não, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Onde é que eu sei? Eu falo com quem? Vamos lá, sabe? Vamos fazer isso daí. E desse momento transformador da música, sabe? O quanto é importante. Aqui em São Paulo a gente tem muitas pessoas que vieram de África pra vender roupas, e aí é muito bonitas roupas, muito bonitos acessórios, tudo que eles vendem ali, objetos de decoração, é muito bonito, e eu acho um movimento muito dessa de resistir, sabe? Eu vejo com esses movimentos agora de produto de beleza voltado pra população negra, assim, e cabelo também, né? Nossa, até pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha isso. Muito nessa moda de fazer transição capilar pra pessoa voltar, tipo, o cabelo é crespo, o cabelo é cacheado, e é isso, não sou obrigado a me alisar pra você ser. Pode alisar se eu quiser. Exatamente. É achar a beleza em tudo. Aí pode. Eu vejo muito mais gente usando lenços, aquelas coisas que eu acho maneiro. A galera fazendo. Eu falo, gente, não tenho capacidade de dar aqueles nós. E a galera, tipo, fazendo turbante, faz não sei o quê, porque é isso. Tipo, é você pegar e resistir. Não só resistir no sentido de, tipo, preciso fazer uma revolução de armada, assim. Se quiser, pode. Mas é você. A sua existência. Eu ali, andando naquele local, eu tô mostrando que eu tô aqui, eu existo. É muito também naquele papo de o que é apropriação cultural e o que é moda, né? Tipo, vem muito desse lance de resistência, de continuar, de botar a tua cultura ali pra ela não morrer. Pra ela não morrer, pra não ser apagada. Exatamente, pra não ser apagada. Diluída, é essa a palavra, ela vai se diluindo e vai se perdendo, né? Você perde a raiz. Exato, porque é muito fácil você só seguir uma moda. Agora, você saber da onde aquilo veio, qual que é a história daquilo, porque, gente, até mesmo pra você estudar moda, fazer moda, você tem que estudar história. Quantos movimentos, quantos acontecimentos já surgiram? Por que mulheres antigamente não podiam ter bolsos? Por que elas não usavam calças, sabe? Isso tudo é história. Então, assim... é verdade. Eu lembro de quando eu era mais novo, solteiro, eu tava saindo com uma garota, e aí ela pegou e me deu alguma coisa. Você pode guardar no seu bolso? Tipo, sei lá, era a chave da casa dela. Tu tem bolso não? Ela, não, essa calça não tem bolso. Fake. Às vezes é um bolso fake. Aí o bolso é muito pequeno. Como assim é fake o bolso? O bolso da calça. Eu tô vendo o bolso aí da calça. Ela mas não é de verdade. Como assim? Por que tu tá usando a calça que o bolso não é de verdade? E aí ela me contou um pouco disso, assim, que tipo... Dificuldade pra achar uma calça feminina com bolso. Roupa pra mulher não é feita pra ser... É pra ser prática, pra ser útil, é pra ser estilosa, bonita. É pra ser bonita, exatamente. E bonita pra quem, né? Tem isso. E bonita pra quem, exatamente. Ainda tem essa. Esse lance que a gente falou de moda também tá muito relacionado com o filme, com o que a gente tá conversando, com esse ato de resistir. Como que a moda, nesses últimos anos, ela tem se mudado pra refletir a elite. A gente sempre teve na moda, né? Tipo, quando a comida era escassa, você ser gordinho era um sinal de muito poder, fartura, né? Sim, fartura. A gente hoje tem cidades que elas não têm árvores frutíferas, mas quando as pessoas decidem não ter árvore frutífera na casa dela, ela tá passando uma mensagem do tipo assim, eu não preciso plantar minha comida, sabe? Eu não preciso ter a minha comida aqui. Eu posso
escolher ter algo que não vai ser comestível. Porque a gente veio, desde os primórdios, precisando construir perto das nossas casas árvores frutíferas, ter plantação, porque você precisa comer, você precisa sobreviver. Sendo que no Brasil dá, né? A gente tem muita árvore boa. Exato. E aí o movimento que se vê agora na moda é o desperdício, porque a comida tá aí, todo mundo tem acesso à comida. Então qual que é o próximo passo? Sobre o negócio de vestir comida. Um negócio assim. É uma galera. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso desperdiçar. Eu posso vestir minha comida aqui que não vai fazer falta. E aí, aqueles vídeos da galera desperdiçando comida, fazendo palhaçada, é isso. É pra mostrar que tem muito dinheiro. Eu não preciso disso aqui, né? Eu vou fazer uma banheira de Nutella e entrar dentro. Eu posso desperdiçar essa comida, eu posso jogar esse pão, esse queijo, esse leite fora, e você que tá me vendo, você vai aceitar, porque você não tem. Olha só o que eu posso fazer. Eu posso fazer uma roupa com cascas de banana. Exato. Não, com a banana inteira. O meu vestido de carne. Olha o que eu posso fazer com a comida que te falta. Você não tem carne, você tá comendo frango aí há 6 meses, olha o que eu faço aqui, ó, com toda a carne que eu consegui comprar. Que eu consegui comprar não, que eu consegui trazer, porque eu consegui comprar muito mais, sabe? Isso. Loucura. Não tem mensagem. Gente, aqueles vídeos das pessoas fazendo receita com umas paradas nada a ver, sabe? Sim, é muito isso. Aquele bagulho nojento, tipo, fritando um bife perfeito num óleo velho, numa panela fudida. Isso aí é tudo pra gerar clique, like, comentário. Porque, lembre-se, até mesmo um comentário negativo que você faz, você tá impulsionando aquilo dali. Então, por isso que eu não gosto de TikTok, gente. Desculpa, não tenho paciência. Queria comentar das músicas que eu achei muito interessante essa relação que eles trouxeram no filme, que eles já começam abrindo, né, o filme, de como a música, ela tem um papel cultural, assim, né, um papel de contar histórias. Então ela vai conectar tanto o passado quanto o futuro. Eu achei isso bem simbólico, assim, né, e por isso que eles pegam uma história lá do blues, lá antiga, pra trazer pra um presente, assim, né. Eu achei... É uma profecia, né? Acho bonito isso. E aí aquela cena da música eu achei incrível, assim, aquele momento. E até tem referência pra todo mundo ali, né? Que tem uma hora que a família chinesa dançando também. Gente, tem aquela cena foi linda. Sim, linda. Segunda vez eu quase chorei. Natália, você perdeu de ver isso no cinema, Natália. Agora você... Não, mas realmente, eu confesso que eu perdi muito dessa imersão por vários motivos, gente. Eu assumo o meu erro, gente. Eu prometo que eu vou melhorar nessa questão. Prometo. Eu vi o filme em casa, assim, né? Aluguei o filme e não tava numa qualidade excelente, né? Tanto a imagem quanto a legenda. Aí eu falei, cara, eu tô perdendo coisa aqui. Mas eu já tinha começado a ver, eu falei, vou terminar. E aí depois eu tava no shopping, assim, e tava... Porque tem alguns shoppings que estão com promoção de dobradinha, assim, né? Sim, o foda é que essas dobradinhas aqui é durante a semana. E geralmente esses filmes são mais à noite. Porra, eu trabalho, é uma merda, eu só consigo final de semana. A gente cai naquela da exploração, a gente não tem direito à diversão. Exato. Olha, as críticas, temos várias, gente. Aqui. A gente é um podcast woke. Pois é, né? Acho que depois desse episódio. Até porque a gente quer lacrar. A gente quer lacrar. Não, eu vou falar que a gente é minoria aqui, né? A gente tem um asiático. Um asiático gay, que já é por 2, né? Um asiático gay. É que eu ia falar por camada. Eu sou nipo brasileiro. Olha, mas tá. Então, para de ser preconceituoso, Felipe. Conheço o seu lugar de fala. A gente tem um nipo brasileiro, gay. A gente tem... Você também é periférico, amigo? De certa forma, que eu tô me escondido aqui no... Eu sou fugitivo. Fugido no interior. 3 periféricos tatuados. Então, cara, a gente é só... Uma mulher, eu nem sei por que vocês me ouvem. Você ouviu alguma coisa, amigo? Sacanagem. Filha da puta, que ódio. Tá ouvindo um zumbido? É pra fazer cota. A gente... E continuando falando de música, pra falar que a gente não só fala mal de branco, a segunda música do filme, assim, que é cantada pelos próprios personagens, que é do vampiro, quando eles estão numa fogueira lá, eles estão comemorando, eu achei muito incrível também, que mostra essa parte que é uma música irlandesa, e aí tá todo mundo ali se misturando também, eu achei interessante. Ai, sim, a dança. Nossa, achei tão legal o cara dançando. Muito legal também. Muito legal. Cara, e os rabinhos dos vampiros, hein? Sim. E o Remy com aquele brilho vermelho e todo mundo com um brilhozinho, cara, aquilo é assustador. Porque eles têm aquele comportamento
gosta de colmeia mesmo, né? Todo mundo meio que cobiçando, né? Aquele olhar, assim, né? O olhar já tá babando. Uma cena do filme que me deixou muito, não desconfortável, assim, né? Mas dentro das proporções, aquela cena que a Mary, que ela morde o Stack, aí chega o Smoke e eles veem que ela tá mordendo ele, que ela tá comendo, que o Smoke criva ela de bala, ela cai no chão, levanta, com a boca toda cheia de sangue, com aquele sorrisão. Vocês vão todos morrer, e mete o pé. Caralho! Teve um cara que começou a rir no cinema. Essa cena. Muito bom. Depois um dos irmãos lá da sala, não lembro mais qual é o nome deles. O Fuligem, em português é mais fácil. O Fuligem lá na sala, ô gente, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que vocês me prenderam? Deixa eu sair. Tá tudo bem, foi só um sustinho, mas eu não vou fazer isso de novo, não. O cara morto há 2 segundos atrás. Não, gente, eu tô bem, né? Cara, aí meu cu começou a trancar, velho. Eu ia comentar sobre a parte mística, né? A parte do misticismo que tem no coisa, né? Que é representado por aquela atriz Aquela moça lá. Uhum. Eu esqueci o nome dela. O Voodoo, né? Tá falando? Que são práticas que foram trazidas, né? Porque né, as pessoas foram forçadas aí, né? E é uma forma também de ter um senso de comunidade, né? A comunidade se cuidando, né? Não tem acesso a remédio igual os outros povos, a gente se vira como dá, né? E aí ela até tava aceitando o dinheiro lá de mentira, porque, tipo, é pela comunidade, sabe? Não é pelo dinheiro, né? Diferente de outra religião. O nome da personagem é Anne, o nome da atriz eu não vou conseguir falar, que é Wunmi Mosako. Acho ela incrível. Mas esse lance da proteção também, né? Ela faz o colarzinho pra ele, e quando o irmão vem pra tentar atacar, ele no final não consegue morder, não consegue. Né? É, por conta do colar, eu achei isso legal. Não, e aquela cena do finalzinho também dele acabando com todo mundo da... Ali eu achei maneiro. Aquela retaliação. Eu achei que o filme já tinha acabado, mas eu falei, pô, precisava dessa cena também, achei interessante. Eu só não gostei que ele mandou um tiro na barriga, né? Podia ser um tiro mais fatal. Pois é, né? Concordo com você. Acho que o tiro não foi tão fatal assim. Não foi tão fatal. Achei que ele ia sobreviver de alguma forma. Eu acho que todo fascistinha que tá morrendo, pra mim, é ótimo. Eu achei muito legal. Não, foi incrível. Ele conseguia acabar ali com todo mundo, o cara falou... Eu gostei. Cala a boca, não tirando. Dá aquela sensação de satisfação, de dever cumprido, de justiça sendo feita. Eu gostei. Você vê, são 2 cenas acontecendo ao mesmo tempo, né? Primeiro é o Sammy chegando na igreja lá de manhã, que é a cena que abre o filme, que a gente entende tudo o que aconteceu. Ele chegando na igreja com o violão e ele não solta o braço do violão nem fudendo. E aí você sabe por que ele não soltou. Que ele não, tipo assim, tá tão em choque, tá tão pronto pra lutar de novo, pra sobreviver se precisar, que ele não solta a arma, né? Que ele tem ali. Enquanto isso, a gente vê o irmão lá, o Michael B. Jordan, se preparando pra última batalha, porque ele falou, né? No começo do filme, ele fala, tipo assim, ó, se vier qualquer um dos seus amiguinhos brancos aí, a gente vai meter bala, tá? E foi, né? De certa forma, exatamente, foi, fudeu tudo. Sim. E ele já tava esperando que fosse, tanto é que ele deixou tudo pronto, aquelas armas enterradas e tal. Ele já esperava que isso fosse acontecer. O irmão que contou, quando eles estão lutando, ele revela, porque como ele tá dentro da cabeça de todo mundo, ele tá dentro da cabeça daquele casal, que era da Ku Klux Klan também. Ele sabia aqueles planos, aí ele conta pro irmão falar, então eles realmente planejam vir no dia seguinte. Aí ele já tá armado. E aquela cena também do Sam entrando na igreja, que é a cena que é filme, o pai dele, o pastor, né, falando, meu filho, né, tipo, você, sei lá, tipo, viveu no pecado, agora você tá aqui pra se redimir, vamos tirar esse pecado de você. Solta esse violão, tá tudo bem agora. Tem outro simbolismo, né, do violão. Né? E aí ele só vira e vai embora. Ele escolhe o caminho da música. Eu achei essa cena bem maneira também. Balde de sangue? Balde de sangue. Nath, o seu. Eu dou 3. Não vou elaborar muito, porque, de novo, não gosto de filme de vampiro. Não achei que foi um filme de terror. Pra mim foi muito mais ação. Como filme de ação, ele merece 5. Como filme de terror, acho que 3 tá bom. Ok, você não. Eu gostei da então, história. Me pegou bastante a história. Eu acho que ficou um dos filmes favoritos que eu vi esse ano, assim. Eu teria que comparar com outros também, por desse mesmo temática. Mas eu dou um 5. Esse filme, ele me refez enxergar filmes de terror. Tipo assim, agora eu entendo porque a crítica não gosta de filme de terror, sabe? Pô, agora eu saquei, assim, qual que é o grande ponto, assim. Concordo com a Nath, eu acho que não é tão um filme de terror, assim. Muitas pessoas eu vi se decepcionaram
empolgaram com o filme. Ai, que eu esperava, não sei o que lá, e foi um musical. Discordo totalmente de Não, musical também já tá exagerando muito. 2 músicas e virou um musical? A Não música é assim. um tema, porque faz parte. Que faz parte da história que tá sendo contada ali, né? Sim. Mas não é de graça, né? Não é jogado. Vamos morder seus pescoços, sabe? Uma coisa assim. Cara, isso refez eu ver até todas as outras notas que eu dei pra outros filmes aqui. Então, pra mim, esse filme é um 5. E assim, vai ser difícil um outro filme de terror pra esse ano se superar. Pra mim, é um dos melhores que eu já vi. Mas aí eu tenho que levantar o questionamento. Assim, mesmo já sabendo, talvez, a resposta, quais elementos de terror você pegou desse filme? Eu gosto muito de pensar em sentimentos, né? Então, a perca, a raiva, a revolta, aquela luta, toda a tensão que tem entre os vampiros fora, e aí a gente tem que resistir, mas cada coisa que vai acontecendo vai falando, puta, eles não vão aguentar até de manhã cedo. Você já meio que sabe que deu muita merda, porque a cena de abertura é o Sam chegando fudido na igreja com o violão, só um braço, né? Então aquilo foi me deixando muito tenso, porque pra mim ele construiu muito bem os personagens, e toda vez que eu lembrava que era um filme de terror... de se importar, né? Eu tava me importando com todo mundo ali que foi meio que perdendo. Eu falei, putz, vai morrer. Aí eu mas isso aí já não vira mais pra um... É porque pra mim de terror só teve o elemento vampiro, porque de resto, se não tivessem vampiros, por exemplo... mas acho que essa tensão dos vampiros terem aqueles predadores... Gente, virou drama. Aqueles que consomem, assim, tipo... É você perder tanto a sua vida, né? Mas você perde a identidade, né? Que você é englobada ali naquela coisa, assim. Eu achei esse elemento meio tenso. Pra mim, esse filme, ele tem muito a pegada do Moonlight, sabe? Você já assistiu esse filme? Não vi Moonlight ainda. É um filme muito bom, Moonlight, mas ele não é de terror, ele é mais de drama, acho. Parece que os caras, eles queriam fazer um filme voltado pra isso, pro drama, pra realmente pegar na ferida, né? Pra fazer as pessoas refletirem, ver como é que foi parte da nossa história isso. Mais de 1 hora contando. E eles falaram assim, vamos só jogar um bagulho aqui e falar que foi de terror. E aí botaram um vampiro. Pô, discordo. Pô, eu tá vendo? É isso que me pegou. Eu fiquei assim, então, eu discordo. Sabe por quê? Hereditário, ele é um bom filme de terror, certo? Mas o terror é 15 minutos de filme. O que tem de terror? O final. Mas é que tá. Tem todo um simbolismo por trás, mas todo esse simbolismo... Igual Sinners. Exatamente, mas os simbolismos de Sinners, eles não são voltados pro terror. O único que é o cara com pacto com o diabo. Não, mas eu acho que o terror que pega aqui é o terror real, assim, terror de você perder sua cultura, assim, né? Perder seu talento. Mas então Moonlight também é um filme de terror, se você for ver com esses olhos. Usando esse paralelo que eles puxaram os elementos e aí usaram uma roupagem do terror através do vampiro. E o outro filme vai falar através de um drama, através de conflitos sociais, é diferente. Mas assim, eu tô curioso, Nath, pra você, o que define um filme de terror? Assim, isso aqui entra numa categoria de terror. Eu acho que um filme de terror vai muito mais pra esse lado da fantasia. É por isso que eu falei, eles pegaram o elemento vampiro que é de terror e colocaram e falaram que é um filme de terror. Só que todo o resto, dava pra fazer esse filme exatamente do jeito que ele é, só que tirando esse elemento de terror, tirando o vampiro da cena. Mas aí eu acho que ia casar só mais um filme de racismo, sabe? Exato. E o filme não seria ruim, entendeu? Por isso que pra mim, como filme de terror, pra mim não foi um filme legal. Agora, como filme de ação / drama, cara, é um puto de um filme. Agora, como terror, pra mim não foi legal. Eu acho que o vampiro encaixou no filme, sim. Também acho, mas eu não entendi a Nath, porque a Nath, ela falou assim, que pra ela um filme de terror tem que ter elementos de fantasia. O filme tem, mas tá falando que não foi terror. Exatamente, porque eu achei fraco. Mas aí já cai no lance. Eu não gosto de vampiro. Pra mim, é bobo. Eu acho vampiro coisa boba. Se eles fizessem com zumbi, com qualquer outra coisa, sabe? Não sei. Mas assim, só pra eu entender mesmo, que eu não peguei ainda. Se você pudesse falar assim, pra mim, filme de terror tem que ter esses 3 elementos aqui. Quais seriam esses elementos? Porra, se eu fosse numerar 3, eu acho que fantasia... Cara, eu não sei, porque pra mim terror é fantasioso. Tem que ser fantasioso. Slasher não é filme de terror. Sabe? Mas aí que tá, porque cai um pouco na fantasia também, amigo. Não, que você tá querendo dizer fantasia ou ficção? Fantasia no sentido... Ficção é ligado muito à fantasia também. Sim. Mas assim, ficção no sentido de, realidade simulada. Não necessariamente. No sentido de uma história no sentido de, cara, se fosse na vida real, não são assim que as coisas funcionam, entendeu? Eu vejo ficção mais pra esse lado. É por isso que um slasher, pra mim, é considerado filme de terror, porque, cara, ninguém vai ouvir um barulho na cozinha 3 horas da manhã e vai ver o que é. Então, por exemplo, filme de possessão demoníaca não se encaixa nessa categoria. É uma ficção, não deixa de ser uma fantasia. Cara, tô muito confuso.
Oxi! É porque assim, eu entendi o que você quer dizer. Aham. Porque assim, você falou que filme de... Por exemplo, filme de slasher, ficção, beleza, ok, concordo com você. Tipo, Possessão Demoníaca você colocou como ficção. Mas ele é bem fantasioso, porque assim... Então, ficção barra fantasia. Eu vou ser o advogado do não sei de que diabo, mas é porque terror é muito difícil de definir, porque terror, ele trabalha no subtexto. É o que te dá medo, né? Tipo, exatamente. O que me dá medo... É difícil você falar, esse filme é de terror. E aí a pessoa vai ver e vai rir, porque não é o terror dela. Então, terror é subjetivo. É que aí a gente entra, inclusive, pros subgêneros de terror. Tanto é que existe os filmes de terror que são com comédia também. Eu posso ver um filme de drama e achar um terror. É por isso que eu falo, gente, pra mim... É muito absurdo, é muito surreal, é muito... Pra mim, não convence como filme de terror. Mas eu... Não, mas eu entendo, mas pra mim não foi convincente. Tanto o único elemento de terror são os vampiros. Eu não gosto de vampiro. Se tirassem os vampiros e me vendessem esse filme como um drama barração, cara, eu ia achar um nota 5 muito fácil. 5 de 5. Um drama barração com vampiros. Você acharia nota 5 Não, aí não, se tirassem os vampiros. Eu não gosto da parte dos vampiros, mas assim, eu defendo os vampiros nesse filme porque eu acho que eles têm essa mensagem diferente. Tipo, eu entendi por que colocaram ali, ok, mas tipo assim, pra mim, o filme teria um impacto mais positivo se eles não tivessem colocado os vampiros e tivessem vendido como um drama barração. Aí eu ia achar show, caralho, filmaço da porra. Agora me vender como terror, e aí eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, tá, ok. Terror porque o público mainstream não vai achar... Não vai... Gente, de novo, eu super entendo todos os argumentos de quem amou, falou que é o filme de terror do ano, mas assim, tudo bem, só não me convenceu, só isso. E, gente, tá tudo bem. O público não vai ver o filme, não vai ver o filme procurando ação, né? Aí o filme se vende como terror, a pessoa já vai esperando um elemento diferente, né? Não vai ver um filme só tiro, uma coisa assim. Eu acho que é por isso que eles botaram terror aí. Mas assim, pra mim é um filme de terror. E aí, falando um pouquinho sobre por que eu entendo a crítica agora quando eles avaliam mal filme de terror. Porque a gente vê muito filme mais do mesmo, que abusam dos mesmos elementos. Então, vamos colocar que filme de terror, vamos definir aqui os elementos que tem que ter: jumpscare, trilha sonora assustadora, sangue. Tem mais alguma coisa que vamos colocar? Vamos colocar esses 3 por enquanto. Então, parece que quando a galera vai fazer um filme, eles miram só nisso daí e entregam o filme, sabe? Com Invocação do Mal, Atividade Paranormal, Espíritos 1, que trouxeram uma coisa nova que todo mundo ficou, uou, esse filme é bom. Mas ele é um bom filme de terror fechadinho ali. E a gente tem outros que a gente fala, não, esse filme é bizarro, que é o Midsommar, Hereditário, A Bruxa. Eu coloco aqui também o Sinners, mas é muito mais, não porque ele é explícito, né? Mas é porque, cara, ele tá falando mais do que ele tá dizendo, sabe? Eu acho que é interessante quando o filme transborda, assim, do filme, né? Senão, se você vê o filme de slasher, realmente, você não vai transportar pra realidade, porque as pessoas não são assim. Sim, total. Agora, você vê um filme que tem um subtexto que tá ali tocando a realidade, você fala, ó, eles usaram o filme falar mais do que só uma historinha de vampiro, uma historinha de assassinato. Porque senão, assim. Until Dawn. Quem vocês viram falar desse filme? Falar bem assim, pô, Until Dawn filmão, hein? Nossa. Não ouvi falar. Então, eu não vi ninguém falar desse filme. Mas eu quero ver. Eu também quero ver, mas eu acho que o filme vai ser uma porcaria. Então, mas é porque pra mim, tipo assim, se for... Exatamente, eu acho que esse é o meu ponto. Se você pegar qualquer outro filme, vou pegar essa temática, tá? De questões raciais, que fala sobre questões raciais, e botar, sei lá, um zumbi, um vampiro, um lobisomem, aí você pode falar que virou de terror. Sim, eu não, entendo né? o elemento... Então, porque eu entendo o elemento terror do tipo, cara, realmente, mano, é assustador você parar pra raciocinar, por exemplo, tirando as coisas mais óbvias, mas tipo, sei lá, o lance das moedas de madeira que ficou encucado na sua cabeça. Isso, pra muitos, é um terror, mas isso não configura um terror dentro de filmes de terror, entendeu? Não, isso eu entendo. Então, eu fui muito mais pra esse lado, tipo, os simbolismos do filme não são simbolismos, tipo, de filmes de terror, por exemplo, como um Hereditário. Sim, não tá. Então, por isso que eu peguei por esse lado. Se você tirar os vampiros, vira um dramação. E tá tudo bem. Você colocou os vampiros, aí você quer me vender como terror? Eu fiquei assim, porque é muito difícil botar uma categoria só nos filmes, assim. Acho que filme de terror... geralmente a gente consegue encaixar várias. Filme de terror, não vão falar assim, esse filme é só de terror. Não sei se tem. Mas filme de terror
terror bom. Porque não tô falando do filme de terror bom, não. Tô falando da categoria filme de terror. Ele sempre vaza pra Porque a gente tem que categorizar, independente de qualquer coisa. Esse é outra categorização, porque a gente não sabe o limite dela. Porque eu acho que o terror, ele extravasa pra outros lugares, assim. Então o filme vai ser um drama com terror, pode ser comédia com terror. Sim. Porque não tem como mesclar com acho que essa salada que eu penso que quando você começa a misturar dois temas, você pode criar coisas bem mais interessantes de se assistir. Mas que a maioria das pessoas, elas ainda veem o filme de terror muito mais como essa questão de passar medo. Cara, se você for no cinema, você vai ver, tipo assim, sempre tem um filme de terror que ninguém viu, ninguém tá falando, mas precisa ter na cota lá dos filmes pra atender esse público, que é o que a gente fala que é o filme de terror de shopping, né? É o terror simulado, né? O medo simulado. Medo de ser perseguido, medo de morrer. Medo de possessão. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu ia pro cinema todo mês pra ver um filme e a gente decidia na hora. Cara, era tanto filme de terror que tinha que ninguém nunca ouviu falar e que eu não lembro o nome, sabe? Sim. Eu vi o filme e falei, nossa, eu lembro que era possessão demoníaca. Mas o que não lembro do filme. Era bom? Não sei, não lembro nem se era bom. Acho que não, eu não lembro. Então acho que, tipo, dá pra categorizar o filme de terror aí, sabe? Nessas categorias que a gente citou, comentou brevemente, mas que quando a gente mistura, a gente vai ter histórias mais interessantes, que aí nem sempre a gente vai ver como terror. Exato. E de novo, como vampiros não é uma coisa que me apetece, eu não gostei, porque foi o elemento de terror desse filme, pra entendeu? Muita gente, Hereditário, por exemplo, não é um filme de terror. Mas é aquela cena do final da mãe. Mas sim, tem gente que odeia. E, gente, tá tudo bem que você pode odiar o Hereditário, tá tudo certo. Todo mundo tem direito de estar errado. Que absurdo. Exatamente.